Quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sou Cristina Mello, estarei aqui comentando a lição 12, que será ministrada no dia 20 de junho de 2021, o diaconato. Neste segundo trimestre, o tema da nossa lição é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. E que trimestre maravilhoso, o qual aprendemos tanto na palavra do Senhor, aprendemos também com o pastor Elinaldo, homem de Deus, e foi bênção para a nossa vida. E estamos aqui na reta final com esse tema, o diaconato, e vamos falar também um pouquinho aqui da diaconia, que é algo presente na vida de todo cristão, que é algo relacionado ao serviço cristão. Jesus, ele exerceu diaconia e ele ensinou os seus discípulos a tomá-lo como exemplo. Então nós veremos também sob este ponto de vista o assunto dessa aula. Embora o diaconato seja um cargo ou uma função eclesiástica dentro da igreja, nós como cristãos também temos os nossos deveres em relação à diaconia. Amém? Vamos lá ao texto áureo, que diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Nós temos aqui também, na nossa página inicial, 6 sugestões de texto para que você estude aí, medite, faça o seu devocional e se prepare para a lição 12, que será ministrada aí na sua igreja, porque é neste dia que acontece a sua escola dominical. Amém? Aqui são apenas subsídios, ou para melhor entender o conteúdo. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Nós iremos comentar sobre esse texto em 1 Timóteo, lá no tópico 3, quando formos tratar das qualificações ao diaconato. E a nossa verdade prática, ela já traz aqui um pouquinho daquilo que falei, que é a relação do crente com a diaconia. A palavra diaconia, ela significa serviço, ministério. E o autor diz aqui, a diaconia é uma missão de todo crente. Todos nós devemos fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, em prol à obra de Deus e no serviço e no servir ao nosso Deus, que é o serviço cristão. Então, em seu sentido mais amplo, a diaconia, ela não surge na instituição dos diáconos, lá em Atos capítulo 6. Ela permeia toda a Bíblia. A palavra de Deus está cheia de orientações para que nós sirvamos ao próximo. Então, o cuidado com o outro, já no Antigo Testamento, ele está registrado, cuidado com o outro, cuidado com os pobres, necessitados, órfãos, viúvas, já estava bem presente lá, inclusive nos preceitos da lei. Nós vemos em alguns textos os profetas chamando a atenção dos reis, do povo, quando eles não cuidavam bem dessas pessoas, quando elas estavam sendo oprimidas. Então, vinha ali, o Senhor trazia uma repreensão para que os direitos deles fossem, fizesse parte ali do dia a dia deles, que eles não sofressem nas mãos daqueles que tinham mais autoridade. E isso também acontece na igreja de Cristo. E ainda, no Antigo Testamento, nas atribuições dadas aos levitas, que eram ajudantes e auxiliares dos sacerdotes, conforme Números capítulo 3, versículos 5 e 9, havia ali uma forma de diaconia, de serviço cristão.
Os sacerdotes, eles não podiam fazer tudo. Então precisava destes homens que os auxiliavam. Nós vemos mais tarde outras responsabilidades designadas aos levitas, mas eles também exerciam essas atividades menores, algumas até manuais, como de limpeza, arranjo, arrumação do templo, tudo trabalho dos levitas. Os sacerdotes, eles não eram uma obrigação deles. Até mesmo levar a tenda, a tenda do tabernáculo, quando eles mudavam de lugar, era trabalho dos levitas. Alguns dos seus deveres estão descritos em Êxodo capítulo 13, capítulo 22, capítulo 34. Também temos menção em Levítico 27, 27, Números 3, Números 8, 18 e também Deuteronômio capítulo 15. Tem ali um texto onde fala um pouquinho do trabalho dos levitas. Esta era uma forma de diaconia ali quando iniciou o trabalho nos templos. Desde o tabernáculo no deserto eles foram levantados. A diaconia, então, ela permeia toda a palavra de Deus. É o serviço cristão. É aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, dando como exemplo a sua própria vida. Ele é o maior exemplo de diaconia e manda que nós o imitemos. Paulo também fala que nós devemos imitar o nosso Senhor. Aquilo que ele fez, nós também devemos fazer igual. Então é isso que nós vamos estudar hoje, o ministério do diaconato. O diaconato, segundo o dicionário, é a função eclesiástica de diácono, dignidade do diácono. Diaconato, diaconia e diáconos são palavras sinônimas que designam o serviço de homens ou mulheres escolhidos por Deus para o serviço cristão. E na prática, a diaconia é a missão de todo crente. É muito importante nós atentarmos também aqui sobre o nosso Deus estar no governo da sua igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo está orientando aqueles que estão à frente do trabalho, os pastores, os dirigentes, não é? E também na vida dos diáconos. O nosso Senhor, ele está no controle, o Espírito Santo, ele orienta. E foi isso que aconteceu lá no início, na vida da igreja primitiva. Então, nós vimos a instituição ali em Atos capítulo 6, conforme a necessidade, e nós vemos no meio da igreja primitiva esse trabalho sendo desenvolvido, ou a menção a ele, Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:8, inclusive tendo Fibe no trabalho de diaconisa, era uma mulher. Romanos 16:1, diz assim o texto: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, o qual serve na igreja que está em Cencreia. Então, assim como presbíteros e pastores, eles também deveriam ter qualificações observáveis, e também aqui nesta carta a Timóteo faz menção às mulheres. Alguns dizem que são as esposas dos diáconos, outros dizem que são qualificações para diaconisas. E nós veremos mais à frente qual é a consideração que faz o nosso pastor Elinaldo sobre esse tema tão polêmico, não é? E Paulo também, ele cita o trabalho destes homens em Filipos, é colocado aqui no cumprimento, na carta aos Filipenses, o nome, os termos bispos e diáconos. Então, nesta igreja havia bispos e diáconos. Veja que a palavra está no plural, indicando aí a presença de mais de um auxiliar, assim como mais de um presbítero ou bispo, como vimos na aula anterior, sempre no plural. No entanto, eles não tomavam parte na administração da igreja, eram apenas auxiliares. E 2 destes diáconos, eles se destacaram por outros trabalhos. Tanto Estevão como Filipe, eles foram evangelistas. Estevão, capítulo 6, versículo 8 e 10. Filipe, capítulo 6 de Atos, versículo 5, capítulo 8, versículo 4.
Filipe ainda é nomeado mesmo como Filipe. A palavra traz, no texto traz Filipe, o evangelista. E a nossa declaração de fé também traz aqui algumas informações sobre o exercício deste cargo eclesiástico, ou melhor dizendo, desta função eclesiástica. Diz assim o texto: para o exercício dessa função é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber o reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros e recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas da ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isso. Eles também cooperam como professores e superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que autorizados por seus superiores. São varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme Atos capítulo 6, versículo 3, que primeiramente foram provados antes de serem separados ao diaconato. Há essa especificação também ali nas qualificações, ser primeiramente provados. Nós falaremos sobre isso mais à frente. Esse texto aqui ele foi retirado da página 138, 139 da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Lá no capítulo 14 vai falar da forma do governo e há aqui menção ao diaconato. E quando vamos falar da instituição do diaconato, é importante lembrar que o nosso Senhor Jesus não especificou como seria a organização da igreja. Ele garantiu que haveria de edificar a sua igreja e disse também que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Mas ele não trouxe aqui, como diz o autor da nossa lição, de como seria esta organização. E a igreja cresceu e se expandiu por todo o mundo. E este crescimento, ele trouxe demandas, não é? O estabelecimento de medidas e providências jamais experimentadas por qualquer organização humana. Eles precisaram tomar decisões. A primeira delas, quando Judas abandona o seu apostolado. Judas, ele tira a própria vida depois que ele entrega Jesus e fica ali faltando um. Os 12 agora eram 11. Então há necessidade ali de substituição. A primeira coisa que eles fazem é orar, ver as qualificações. Perceberam que tinha duas pessoas que atendiam a qualificação, que é Matias e José. E ali eles oram, lançam sortes e elegem Matias como substituto de Judas. Dali eles vão para Jerusalém, como o Senhor Jesus ordenara, receberam o revestimento e Pedro, já revestido, cheio do Espírito Santo, ganha quase 3.000 almas em um único dia para Jesus. Atos capítulo 2, versículo 41. A este número acrescentou-se mais tarde conversões diárias. Atos capítulo 2, versículo 47. Mais algum tempo e o número de salvos chegou a 5.000 homens. Atos 4:4. Até que chegou, que Lucas aqui descreve, o crescente número, o que vai acontecer, os problemas que vai trazer. Está em Atos capítulo 6, versículo 1, Atos 6 e 7. Então esse crescimento, glória a Deus por isso, ele traz também demandas, traz também problemas, traz também alguma mudança que há de se fazer para atender a todos, até nos dias atuais, não é? A criação de departamentos para atender cada um desses grupos. A escola dominical ela é organizada por faixas etárias, porque não é um grupo único, são vários grupos. Agora, hoje, nós temos até salas para escolas para novos convertidos.
E assim vai acontecendo, são demandas. Não vai encontrar Jesus orientando como fazer isso, mas o Espírito Santo que está na igreja, ele vai comandando e vai ensinando os homens a, a atender a todos os crentes que chegarem. Aqui no caso, para atender o diaconato, para iniciar o trabalho com o diaconato, foi de serviço mesmo, de servir mesas. Porque os apóstolos, eles tinham uma preocupação com a oração e com a palavra. Fato muito importante. Era necessário discipular, era necessário trazer as doutrinas, mas era também necessário atender às demandas aí materiais, às necessidades desses novos convertidos. E foi desta maneira que surgiu o diaconato. Já já nós vamos falar, eu não vou falar agora para não adiantar, de como aconteceu, amém? Então nós vamos para o nosso tópico 1. O nosso tópico 1 vem falar da diaconia do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor diz aqui, ó, o termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Como nós falamos anteriormente, a diaconia é um ato de amor ao próximo, é também um ato de amor à igreja de Cristo. Embora seja uma função eclesiástica instituída por Deus, esse trabalho deve ser missão de todo cristão, pois foi o que o nosso Senhor ensinou, tomando a sua vida como exemplo. O pastor Elinaldo apresenta Jesus mostrando na prática o verdadeiro significado da diaconia em todos os seus aspectos. O doar-se em serviço em prol do outro. Na sua diaconia, Jesus foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 13:1. Foi profeta, Lucas capítulo 24, versículo 19. Foi evangelista, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Foi pastor e deu a vida pelas ovelhas, João capítulo 10, versículo 11. E foi diácono no serviço ao próximo, inclusive dando o maior exemplo de humildade quando lavou os pés de seus discípulos antes da ceia. João capítulo 13, versículo 5. E é esta frase do nosso Senhor também que se destaca, ensinando nós o verdadeiro significado da diaconia. Está em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quem quiser ser o maior, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo, assim como o nosso Senhor o fez. E muito mais ele fez em prol da humanidade. Paulo fala disso na carta aos Filipenses. Ele assumiu a forma de servo. Sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Lá no versículo 8 de Filipenses capítulo 2 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tomando a forma de servo, como Paulo diz aqui, significa aparecer em condição humilde e desprezível. Se nós formos olhar a morte do nosso Senhor, morreu entre dois ladrões, dois bandidos, e foi ali acusado de coisas que jamais ele cometeu, por amor à humanidade. Não é? Era uma forma desprezível de morte, morte de cruz. Morte de cruz. E foi uma forma de serviço de amor à humanidade, doar a sua própria vida. Nós vamos agora para o nosso subtópico 2, que traz por título Serviço de Escravo. Nós vamos falar aqui daquela passagem que aconteceu nas vésperas
da crucificação do nosso Senhor, quando os discípulos se reuniram para comer a ceia. Diz assim a palavra: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. O nosso Senhor Jesus, ele deu o maior exemplo de diaconia, de serviço ao próximo, inclusive dando também exemplo de humildade quando ali lavou os pés dos discípulos antes da ceia. Para nós, talvez, o significado disso não tome a proporção do que aconteceu com esses discípulos. Porque eles sabiam que naquela casa, quem deveria lavar os pés deles que chegaram, os pés sujos e empoeirados, não deveria ser o Senhor que serviria a ceia. Deveria ser o escravo, ou o menor servo da casa. Esse trabalho era deles. E aí o nosso Senhor Jesus, ele tomou o lugar do escravo e do servo e lavou os pés sujos dos seus discípulos para que eles tomassem a ceia. Esta foi uma convocação do nosso Senhor para o trabalho com humildade. E ele ainda diz lá no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É óbvio que o nosso Senhor não queria que os discípulos fossem lavar os pés de todas as pessoas que eles encontrassem ou que estivessem na igreja, mas ele estava mostrando para eles, lavando os pés no lugar do escravo, que eles deveriam servir ao próximo e não ter ninguém por menor que eles. Ninguém é menor na casa de Deus. Todos somos iguais perante o nosso Senhor. E quem quisesse ser o maior, como ele diz em outra passagem, que servisse melhor, que servisse a todos. Este é o maior na casa de Deus. Quem mais serve ao seu próximo. Na passagem em questão, como nós vimos, quem lavava os pés era o escravo. E o nosso Senhor é que fez isso. O autor diz aqui: não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e humildade. Assim como ele deu o exemplo, nós devemos fazer também. Servir ao nosso próximo e não ter ninguém por menor que nós na casa do Senhor. O terceiro subtópico traz ali o título: O discípulo é um serviçal. Essa parte aqui é outro texto importante quando vem tratar aqui desses dois discípulos de Jesus, Tiago e João. Antes de falarmos disso, é importante nós lembrarmos também que quando falamos de funções eclesiásticas nas igrejas e das hierarquias instituídas para organizar os trabalhos da igreja, que é muito bom, é importante enfatizar que Jesus nunca estabeleceu cargos de poder e autoridade, mas de serviço, conforme vemos na passagem dos filhos de Zebedeu. Nós vemos os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles queriam que Jesus fizesse uma coisa por eles e ainda pergunta: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que eu vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja aí o pedido destes dois discípulos que ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus.
esperavam lugares de posição no lugar onde Jesus estivesse. Quando eles falam aqui na sua glória, provavelmente eles não estavam falando do céu, eles estavam falando de glória na terra. E era um pedido ambicioso, um pedido muito ambicioso. Eles queriam poder, poder e autoridade. No entanto, quando o Senhor Jesus percebeu a intenção do coração deles, os chamou à parte e disse: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, aquele que quiser ser grande, será o serviçal. Aquele que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, Jesus mostrou para ele, no reino de Deus, a pirâmide é invertida. A grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço dos outros em vez de ser servido pelos outros. E vemos isso na prática de todos aqueles que receberam de Deus posições elevadas. José, Moisés, Josué, Davi, e a lista é grande, não é? Sendo o nosso Senhor o maior exemplo de serviço à humanidade. Então, o discípulo é um serviçal. E o autor diz aqui, ó, e qualquer... Não, esse aqui é o versículo. O autor diz aqui, a proposta do Nazareno nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a sua resposta àqueles discípulos. Aí depois nós vamos para o nosso tópico 2, que vai tratar da instituição dos diáconos. Vamos falar aqui do conceito da função, a origem do diaconato e a escolha dos diáconos. O conceito da função está tratando aqui principalmente do significado dos termos gregos, não é? Como nós já vimos anteriormente, o significado de diaconato é função eclesiástica de diácono, dignidade do diácono. O termo se origina da palavra grega diáconos, servo, ministro. Significa servo e ministro. Outro termo relacionado a diáconos é escravo, doulos, aquele que serve o seu senhor, serviçal. Mateus capítulo 13, versículos 27 e 28, João capítulo 4, versículo 51. Então, na instituição dos diáconos, conforme vimos em Atos capítulo 6, havia a necessidade de pessoa servindo às mesas. Foi daí que surgiu a necessidade. Aquele povo grego achou que as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas no serviço, no servir à mesa. Então, os apóstolos se reuniram, viram que eles precisavam fazer alguma coisa, porque eles tinham um trabalho muito importante, que era o ministério da palavra e da oração. Mas havia um outro trabalho importante, que era o ministério cotidiano, que no caso aqui é o servir às mesas, é o serviço prático, a ajuda, não é? Acompanhar aquelas pessoas, ver as suas necessidades. E é interessante que quando eles vão tratar desse assunto, eles dizem que este serviço é um importante negócio. Então, a instituição dos diáconos, lá em Atos 6, é uma forma de auxiliar aqueles que precisavam ensinar na igreja e orar e se dedicar ao ministério também da oração. Veja o que o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre essa passagem. O ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra
dispensa o ministério das mesas. Ele falando aqui da importância dos dois, não é? Do serviço prático e também do ministério da palavra e da oração. Nenhum dos dois ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. E o pastor Elinaldo Renovato ainda amplia o trabalho destes homens e mulheres. Ele diz assim, a função, a palavra diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Aqui ele inclui também as mulheres. Quando fala da função, está falando do trabalho cristão. Quando usa aqui o significado ministros, que nós vemos que é também o ministério, é outro significado também para diácono. Amém? Então, os diáconos, eles também são ministros. Aqui ainda ele diz, portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta a de serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então aqui ele amplia, não é, o significado do trabalho desses homens e mulheres. Ele fala também que é um ministério, eles são ministros. E depois nós vamos ver aqui a origem do diaconato. Na nossa lição diz assim, a bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. Ele resume aqui, ou ele usa aqui 3 termos para falar sobre a origem do diaconato: bênção, problema e reivindicação. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local. Nós já vimos anteriormente aqui na primeira pregação 3.000 almas e aquelas pessoas que foram acrescentando, chegando a 5.000 homens em Atos 4:4, e o número continuou aumentando, até que surgiu ali esse problema lá em Atos 6:1, não é? Que foi a murmuração dos gregos, porque eles achavam que as mulheres gregas não estavam sendo bem servidas. O autor ele fala um pouquinho aqui da questão da etnia, gregos e hebreus. Ele diz que esse problema ele poderia trazer aí um problema, uma causa mais levada para uma questão do preconceito, não é? Como se aqueles gregos fossem menores que os judeus, mas a situação ela foi resolvida, não é? Então, a bênção que ele cita aqui é o aumento, o problema são essas questões aí dos dois povos, hebreus e gregos, e aí a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçada pelo que elas interpretavam ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram uma assistência. Então, há aqui esses três termos que mostram bem a origem do diaconato: o aumento, o problema causado por este aumento, porque ali teve a mistura dos gentios, glória a Deus por isso, e a reivindicação, que é o pedido delas. E depois vem a solução, que é a escolha
destes homens. E estes homens, irmãos, é muito importante nós, irmãos e irmãs, é muito importante que nós olhemos com atenção as qualificações ali do livro de Atos. Os 12, diz a palavra, convocou a multidão dos discípulos, veja bem, todas aquelas pessoas que estavam ali foram convidadas para resolver o problema. E eles disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E aí eles falam qual é a solução. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, aqui foi uma decisão tomada por eles, creio que por orientação do Espírito Santo, para resolver o problema. O autor diz assim, foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso, para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. E a escolha destes homens de boa reputação, 7 irmãos de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foi escolhido dentre aqueles que estavam ali. E provavelmente havia gregos, talvez todos fossem gregos, não é? Todos eles, para mostrar que não tinha distinção. Havia ali agora um povo reunido chamado Igreja de Cristo. Então todos são iguais, a decisão foi tomada entre eles e ali elegeram 7 homens. E é interessante a sabedoria deles, não é? Para a escolha destes homens. Então eles colocaram que a igreja apresentasse estes 7 homens. E este parecer contentou a toda a multidão. Todos ficaram contentes pela decisão tomada. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então eles apresentaram estes 7 homens diante dos apóstolos, e a palavra de Deus diz que eles oraram e lhes impuseram as mãos. Então, neste momento aqui, houve a escolha desses 7 homens na direção do Espírito Santo, que informou ali aqueles apóstolos como eles deveriam proceder. Assim como aconteceu na escolha do 12º, quando Judas se perdeu, também aqui na escolha dos diáconos. E depois também, como nós vimos na aula anterior, nós já vimos, no presbitério também. Sempre havia uma necessidade. Era importante que escolhesse homens seguindo algumas qualificações. Então vamos ao nosso terceiro tópico, que traz por título o perfil e função do diácono. Esse texto, este assunto está dividido em três subtópicos. O primeiro é qualificações do diácono, a função dos diáconos em Atos 6, a função dos diáconos hoje. Quando nós vamos falar das qualificações do diácono, as pessoas que forem exercer a função no diaconato, nós vamos falar daquelas qualidades que o Senhor, por meio da vida dos apóstolos, deixaram descritas na palavra de Deus. As primeiras qualificações nós encontramos lá no texto de Atos 6:3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Essas condições, elas foram colocadas para que a igreja reconhecesse estes homens no meio deles. Então, esses diáconos, eles seriam separados dentre aqueles irmãos que estavam congregando ali naquele lugar onde houve aquele problema. E eles encontraram 7 varões que atendessem a este requisito. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, traz as qualificações dos bispos ou presbítero,
que nós estudamos na aula anterior. E logo após, ele discorre sobre as qualificações dos diáconos. Ele diz assim: da mesma sorte, ou seja, o que ele está querendo dizer? Da mesma maneira que para o presbitério precisa atender qualificações, também para o diaconato é necessário que eles tenham certas qualificações. E o texto diz assim, está em 1 Timóteo 3, 8, 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 8, 13. Veja que ali no verso 12 faz uma referência, no verso 11, faz uma referência a mulheres. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Alguns dizem que estas mulheres aqui são as esposas dos diáconos. Outros dizem que são mulheres diaconissas. Já já nós veremos o que o pastor Elinaldo Rinovato diz sobre esse texto. Mas nós vamos agora para as qualificações, todas essas citadas aqui. Então, que eles sejam honestos, significa que eles deveriam ser honrados, dignos, corretos, íntegros, que corresponde também a uma boa reputação, indispensável ao indicado para o diácono, quando houve a instituição. Veja que é semelhante todas as qualificações ao ministério do presbitério, também ao de diaconato. Poucas diferenças, mas há também uma cobrança quanto à moral, à vida destes homens, nas suas famílias, na sociedade. E aqui Paulo diz que eles deveriam ser honestos. Nas igrejas, nos dias de hoje, os diáconos recolhem dízimos e ofertas. Alguns são tesoureiros em congregações ou igreja. Se forem desonestos, pode cair em algum laço do diabo e trazer problema para si. Por isso que eles precisam ser honestos. Aí na segunda aqui, qualificação, não de língua dobre. Isso quer dizer que eles não devem ter duas palavras ou duas caras. Jesus, certa vez, ensinando, ele diz que o vosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, a pessoa que tem língua dobre é aquela que não pode se confiar, que não pode se confiar na sua palavra. Não dados a muito vinho, aqui há uma repetição na ordem dada a pastores e bispos, eles não deveriam tomar bebida alcoólica nenhuma. Também não cobiçosos de torpe ganância. Um diácono não deve ser ganancioso, ou seja, cobiçoso, ávido por dinheiro. Também é uma qualificação do presbitério ou do pastor. 5. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Esse mistério é a revelação de Deus através de Cristo. Romanos 16, 25. É a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Então aqui está dizendo que ele deve ser um servo a serviço de Deus e assim também a serviço da igreja. Que tudo que ele aprendeu de Deus, esses mistérios, ele tenha guardado em sua consciência, em sua mente, para que sirva bem a igreja de Cristo. 6. Que sejam provados. Aqui é interessante.
porque não fala disso na escolha do presbítero, mas só deve ser indicado para o diácono a pessoa que seja avaliada pelo ministério ou pela liderança. Depois sirvam se forem irrepreensível. Tal recomendação demonstra a responsabilidade de quem indica um crente ao diaconato. Ele não vai fazer um trabalho qualquer, mas um importante negócio. Ele deve ser irrepreensível, íntegro. Então, aqui há uma orientação que eles sejam primeiro provados, observados em situação e convívio com a igreja, para ver se eles têm condição de servir como diácono. Maridos de uma mulher, a interpretação para esta qualificação é a mesma que foi feita para bispos ou presbíteros. Os diáconos devem ser homens fiéis às suas esposas. Aqui está dizendo, aqui ainda tem uma observação que eu achei interessante. Não significa que está inapto para o ministério ou diaconia se for vítima de uma infidelidade conjugal. Importante aqui esse acréscimo aqui no nosso livro de apoio. No 8, que governem bem seus filhos nas suas próprias casas. Aqui também trazendo uma orientação semelhante ao do presbítero sobre o governo da casa. A exemplo, né, deles, eles também devem ser bons donos de casa, bom esposo, bons pais e que saibam cuidar bem dos seus filhos. Então são estas as orientações para o diaconato, não é? E aqui também no livro de apoio eu achei importante, o pastor traz aqui alguns trabalhos ou algumas funções que em muitas igrejas são designadas aos diáconos: auxiliar na filantropia, a visita aos enfermos e necessitados, auxiliar na visita aos desviados e novos convertidos, servir na distribuição do pão e vinho na ceia do Senhor, recolher contribuições para a obra do Senhor, auxiliar na boa ordem do culto, auxiliar na segurança do templo durante as reuniões, realizar outras tarefas para os quais forem convocados. Eles devem ser homens disponíveis para o serviço na igreja, no templo, sob a ordem do pastor dirigente. Aqui depois vai falar dos diáconos em Atos, não é? Nós já sabemos qual era a função deles ali, que era dar aquela assistência às viúvas ou o servir às mesas. Ali o início do problema foi com as viúvas, mas essa orientação de serviço, de servir ao próximo, ela permaneceu na igreja, não é? Em todo o tempo. E as funções dos diáconos hoje, que foi estas que eu li aqui, que está no nosso livro de apoio. Então estes homens são homens de Deus, não é? Que tem aí um trabalho especial na casa de Deus. Com relação ao trabalho de mulheres diaconisas, o pastor faz umas considerações aqui no livro de apoio. Ele diz: de modo incomum, Paulo insere em 1 Timóteo 3,11, que é aquele texto que li, qualificações relativas às mulheres, equiparando-as aos diáconos em suas qualificações. Diz o apóstolo: da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Por que Paulo fez esta inserção? O autor pergunta. Quem seriam estas mulheres? Seriam as mulheres em geral? Seriam, certamente não, pois o contexto anterior e posterior refere-se aos diáconos. São esposas dos diáconos? Poderiam ser. Então ele deixa aqui, traz essas questões aqui e ainda diz: mas há uma terceira interpretação, a de que Paulo se refere a mulheres diaconisas, visto que o assunto em apreço são as qualificações para o diaconato. A expressão da mesma sorte dá a entender que se tratam de mulheres que devem ter as mesmas qualificações para a diaconia, seriam diaconisas, e suas qualificações teriam que ser as mesmas exigidas para os diáconos. Da mesma sorte, elas deveriam ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Então, é essas considerações que o pastor traz aqui para o caso
ou para a interpretação de que sejam mulheres diaconisas. E assim eu termino o comentário dessa lição. O vídeo ficou bem extenso, então vou terminar aqui agradecendo a você que assistiu a este comentário. Curta aí, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal, você que ainda não se inscreveu. Amém? Quero pedir a Deus a bênção dele sobre você, sua casa, sua família, a escola dominical a qual você pertença e a sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos.